No altar, diante de 300 pessoas, Bianca Torres ouviu uma melodia de infância saindo do celular de uma criança e começou a chorar antes mesmo de dizer sim. Ninguém entendeu. O padre parou no meio da frase. O noivo, Henrique, segurou o sorriso caro que tinha treinado para as fotos. Dr. Augusto Torres, o pai da noiva, apertou os dentes como quem segura um escândalo pela gravata. E Bianca, vestida de branco, com véu bordado à mão e uma tiara que valia mais que o salário de muita gente naquela igreja, levou os dedos à boca como se alguém tivesse acabado de chamar o nome dela do fundo do passado. A melodia era simples. 3 notas subindo, 2 descendo, uma pausa longa, depois o mesmo desenho outra vez. Não era música famosa, não era trilha de casamento, era uma promessa. Quando esquecer quem você é, eu toco para você lembrar. Foi isso que Ícaro Valença escreveu para Bianca quando os dois tinham 12 anos, com letra torta de menino, num pedaço de papel amassado que ele colocou dentro de uma sapatilha infantil velha. E fazia 15 anos que Bianca fingia não lembrar daquela frase para conseguir sobreviver dentro da casa onde nasceu. Só que promessa enterrada não morre. Ela espera. E se você acredita que existem pessoas que aparecem na nossa vida para lembrar quem a gente era antes do mundo nos quebrar, presta atenção nessa história, porque o que aconteceu naquele casamento não foi uma fuga, foi um resgate. Bianca não olhava para Henrique, não olhava para o padre, não olhava nem para as câmeras que gravavam tudo para um vídeo perfeito de família perfeita. Ela olhava para a terceira fileira do lado direito, onde uma menina de uns 7 anos, com tranças presas por laços amarelos, segurava um celular velho nas mãos. A criança estava encolhida, assustada, porque todo mundo tinha virado para ela como se tivesse cometido um crime. A música continuava baixa, saindo do aparelho com chiado, mas cada nota parecia atravessar a igreja como faca quente. Dr. Augusto saiu do primeiro banco. O terno azul marinho dele parecia engomado até na alma. Ele caminhou até a menina com um sorriso que não chegava nos olhos. "Desliga isso agora!" A criança obedeceu tremendo, mas o estrago já estava feito. Bianca tinha se lembrado de uma sala pequena na periferia, com chão riscado, janela quebrada e cheiro de pão amanhecido. Tinha se lembrado de um menino magro, sentado diante de um teclado sem 2 teclas, tocando como se aquele instrumento velho fosse um piano de teatro. Tinha se lembrado dela mesma, menina, girando com uma sapatilha furada, enquanto Dona Nair batia palma e dizia que um dia aquela menina ainda ia dançar em palco grande. Ela tinha se lembrado de Ícaro, e lembrar dele, naquele altar, era mais perigoso do que dizer não. Henrique se inclinou para perto dela, mantendo um sorriso para as câmeras. "Bianca, continua. É só uma criança." Ela ouviu a voz dele como se viesse debaixo d'água. Do outro lado da igreja, o pai dela murmurou sem mover quase a boca: "Não me envergonha." Aquela frase fez Bianca voltar para o presente. Não porque a machucou pela primeira vez, mas porque machucava desde sempre. Dr. Augusto Torres nunca precisava gritar. Ele destruía a pessoa com uma frase curta. Quando Bianca tinha 8 anos e chorou porque queria brincar na rua com Ícaro, ele disse: "Menina de futuro não se mistura com atraso." Quando ela tinha 15 e ganhou uma bolsa para estudar dança fora do Brasil, ele disse: "Você vai se perder sem mim." Quando ela tinha 27 e recebeu o convite para uma audição final em uma companhia internacional, ele disse: "Sonho sem sobrenome vira vergonha." E naquela manhã, antes de levá-la ao altar, ele tinha ajustado o véu dela no espelho e falado: "Hoje você salva a nossa imagem. Depois, se ainda quiser dançar, eu vejo o que faço por você." Bianca quase acreditou.
porque a vida inteira tinham ensinado a ela que amor era distração, dança era moeda e liberdade era ingratidão. Mas aquela música no celular da criança não fazia parte do roteiro do pai dela. E tudo que Dr. Augusto não controlava, ele temia. A cerimônia continuou aos pedaços. O padre tentou retomar a fala, mas Bianca já não estava ali inteira. O rosto dela permanecia bonito, maquiado, iluminado por lustres, mas por dentro uma menina de 12 anos batia na porta com as mãos pequenas. Henrique segurou as mãos dela. As palmas dele eram secas, frias, sem nervosismo. Ele era herdeiro de uma rede de clínicas, escolhido por Augusto como se escolhe uma fusão empresarial. Educado, bonito, impecável, sem nenhum defeito grave à vista. O tipo de homem que uma família rica chama de segurança. Só que Bianca nunca tinha amado segurança. Ela tinha amado música em teclado quebrado, tinha amado risada no fim da tarde, tinha amado um menino que juntava moedas para comprar fita crepe e colar a sapatilha dela. Bianca Torres, disse o padre, você aceita Henrique Amaral como seu esposo? A igreja inteira prendeu a respiração. Bianca abriu a boca. E antes que qualquer som saísse, uma mensagem vibrou dentro do buquê. O celular dela estava escondido entre as flores brancas, colocado ali por Dona Nair mais cedo, contrariando ordens diretas de Augusto, que havia recolhido o aparelho da filha para ela não se distrair. Bianca sentiu a vibração como um aviso. Baixou os olhos. Entre rosas e lírios, a tela brilhou com uma notificação sem nome. Quando esquecer quem você é, só isso. A frase incompleta. O mundo apagou por um segundo. Ela não disse sim. Também não disse não. Ela soltou as mãos de Henrique, levou o buquê ao peito e sussurrou. Eu preciso respirar. O burburinho explodiu baixo, elegante, cruel. Em casamento de gente rica, ninguém grita no começo. Primeiro as pessoas cochicham, depois filmam. Dr. Augusto avançou de novo, agora sem disfarçar. Bianca. Foi só o nome, mas veio com tudo que ele tinha usado a vida inteira para prendê-la. Dinheiro, culpa, sobrenome, medo, dívida, silêncio. Ela olhou para ele e, pela primeira vez naquele dia, não enxergou apenas o pai. Enxergou o homem que havia escolhido o vestido, a lista de convidados, o noivo, a data, o horário, o fotógrafo, a igreja, o futuro. O homem que tinha transformado o casamento em um contrato e a filha em decoração. Então Bianca fez uma coisa pequena. Pequena demais para quem via de longe, imensa demais para quem entendia. Ela tirou o anel de noivado do dedo e colocou sobre o livro do padre. A igreja inteira ficou muda. Henrique perdeu o sorriso. Bianca, você está passando mal? Estou. Ela respondeu com a voz quebrada. Há muitos anos. E saiu andando pelo tapete vermelho. Ninguém acreditou no primeiro passo. No segundo, 2 tias levaram a mão ao peito. No terceiro, o fotógrafo abaixou a câmera, sem saber se registrava o escândalo ou respeitava a dor. No quarto, Dr. Augusto segurou o braço dela com força. Você não vai fazer isso comigo. Bianca olhou para a mão dele, no próprio braço. Não chorou, não implorou, apenas disse, hoje não é com você. Aquilo foi mais grave que um grito. Ela se soltou e continuou. Na porta da igreja, Dona Nair esperava com os olhos cheios d'água. Era uma senhora pequena, de cabelo branco preso em coque, mãos tortas de tanto costurar vestido de gente que nunca lembrava seu nome. Ela tinha trabalhado para a família Torres por décadas. Foi ela quem ajustou o primeiro colante de Bianca, quem escondeu as sapatilhas rasgadas para Augusto não jogar fora, quem levava a menina para ensaiar quando a mãe de Bianca ainda era viva e o pai ainda fingia saber amar. Naquela manhã, Dona Nair entregara a Bianca uma caixinha de madeira lascada, dizendo: abre só quando seu coração mandar. Bianca tinha aberto minutos antes de entrar na igreja. Dentro havia uma sapatilha infantil,
amarelada pelo tempo, com a fita remendada, e um bilhete dobrado, quase desmanchando. Quando esquecer quem você é, eu toco para você lembrar. Ícaro. Bianca pensou que fosse uma lembrança antiga, uma despedida atrasada, um gesto de Dona Nair para fazê-la chorar antes de obedecer. Agora entendia que era um chamado. Foi você? Bianca perguntou à costureira quase sem voz. Foi você que mandou a música? Dona Nair olhou para trás, para a menina das tranças que ainda tremia no banco. Não fui eu, sozinha. Onde ele está? A velha respirou fundo. Essa é a parte que vai doer. Mas antes que ela pudesse explicar, Augusto apareceu atrás delas. Acabou a palhaçada. Você vai voltar lá dentro, vai pedir desculpas e vai terminar essa cerimônia. Bianca apertou a caixinha contra o peito. Minha audição é hoje, não é? A pergunta caiu como pedra. Dona Nair fechou os olhos. Augusto ficou imóvel por meio segundo. Foi pouco, mas Bianca conhecia o pai. Ele só ficava imóvel quando era pego. Que audição? A Companhia Internacional. A final em São Paulo. Eu recebi o convite, mas depois disseram que minha inscrição tinha sido cancelada. Você disse que era melhor assim, que casamento não combinava com incerteza. Mas eu quero ouvir de você. Minha audição é hoje? Augusto deu uma risada baixa, ofendida. Você vai destruir um casamento por causa de uma vaga que nem existe mais? Dona Nair sussurrou. Existe. Bianca virou o rosto devagar. A costureira continuou, cada palavra saindo como quem rasga um pano grosso. É hoje, às 5 da tarde, no Teatro Municipal. Eles remarcaram a sua apresentação depois que alguém pagou a taxa de reinscrição e enviou seus vídeos de novo. Quem? Bianca perguntou, mas já sabia. Dona Nair não respondeu. Não precisava. Ícaro, o menino que tinha sumido no momento em que ela mais precisou. O homem que ela tentou odiar para não morrer de saudade. O único que nunca pediu que ela escolhesse entre o amor e a dança. Augusto deu um passo à frente. Você não vai sair vestida de noiva pelas ruas de São Paulo para perseguir fantasia. Bianca olhou para a igreja atrás dele, para os convidados, para Henrique parado no altar, humilhado, sem ter pedido aquilo, mas também sem ter questionado o acordo que o favorecia, para as câmeras, para a menina de tranças, para Dona Nair, para o pai. Depois olhou para o relógio. 4h23. Se fosse de carro, talvez chegasse. Se o trânsito deixasse. Se o mundo não tentasse segurá-la de novo. Me dá a sapatilha, ela disse. Dona Nair colocou a sapatilha infantil nas mãos dela. Ela não serve mais no pé. Bianca sorriu chorando. Serve na memória. E correu. A imagem que ficou para os convidados foi absurda. Uma noiva descendo os degraus da igreja, o véu voando, a cauda do vestido arrastando no chão molhado, segurando numa mão uma sapatilha de criança e na outra a barra do próprio vestido. São Paulo tinha aberto um temporal de fim de tarde. As luzes douradas dos prédios refletiam no asfalto escuro. Buzinas estouravam. Motoboys desviavam. Pessoas na calçada apontavam celulares. Bianca Torres, filha de um dos homens mais influentes da cidade, atravessava a avenida chorando como alguém que foge de um incêndio. Mas o incêndio era a vida que tinham escolhido para ela. Um carro preto encostou junto ao meio-fio. O motorista da família abriu a porta. Dona Bianca, seu pai mandou eu levar a senhora de volta. Ela nem diminuiu o passo. Hoje não. O salto prendeu numa grade de bueiro. Ela quase caiu. Rasgou a barra do vestido com as próprias mãos, arrancou os sapatos caros e continuou descalça, pisando em poças, sentindo frio, pedra, sujeira, vida. A cada passo, uma lembrança voltava. Bianca tinha conhecido Ícaro numa tarde em que fugiu de uma aula de etiqueta.
Ela tinha 9 anos. A mãe dela, Helena, ainda era viva e dançava sozinha na cozinha quando achava que ninguém via. Augusto dizia que aquilo era coisa de mulher sem ocupação, mas Helena ria e girava mesmo assim. Naquele dia, Bianca saiu pelo portão dos fundos e seguiu o som de um teclado. Encontrou Ícaro numa sala comunitária da Vila Esperança, sentado diante de um instrumento emprestado da igreja. Ele tocava com seriedade de maestro, mas errava e ria de si mesmo. Bianca ficou olhando pela janela. "Você espiona todo mundo assim?" Ele perguntou sem parar de tocar. "Eu não estou espionando, estou avaliando." "Avaliando o quê?" "Se você toca bem." Ele parou, virou para ela e disse: "E você dança bem?" Bianca levantou o queixo. "Melhor do que você toca." Foi assim que começou. No começo era só desafio. Ele tocava, ela dançava, ela errava, ele repetia, ele errava, ela ria. Dona Nair costurava figurinos para apresentações de bairro e deixava os dois ficarem na sala depois do horário. Helena, a mãe de Bianca, sabia e fingia não saber. Às vezes mandava bolo escondido, às vezes aparecia na porta e batia a palma baixinho. A promessa nasceu no dia mais triste da infância deles. Bianca tinha 12 anos quando a mãe morreu em um acidente de carro. Na semana seguinte, Augusto mandou guardar todas as fotos de Helena dançando, vender os vestidos, fechar as aulas, até a menina se recompor. Bianca ficou quieta por dias. Não chorava, não falava, só olhava para os próprios pés como se eles pertencessem a outra pessoa. Ícaro apareceu na janela do quarto dela com a sapatilha remendada. "Você esqueceu na sala." "Eu não vou dançar mais," ela disse. "Vai sim. Meu pai disse que dança não traz ninguém de volta." Ícaro ficou em silêncio. Ele era menino, não sabia responder à morte. Então fez o único gesto que sabia. Sentou no chão do jardim, colocou o teclado velho no colo e tocou a melodia que tinha inventado para ela. Bianca chorou pela primeira vez desde o enterro. Depois desceu escondida, pegou a sapatilha e Ícaro escreveu o bilhete. "Quando esquecer quem você é, eu toco para você lembrar." Na época parecia coisa de criança, mas algumas frases são pequenas só no papel. Aos 16, Bianca foi aceita em uma escola de dança fora do país. Chorou de alegria. Ícaro juntou dinheiro vendendo rifas para comprar uma fita nova para a sapatilha dela, mas Augusto recusou a autorização. Disse que a filha era nova, que a bolsa era duvidosa, que a mãe dela teria vergonha. Bianca acreditou na última frase, porque doía demais contestar. Aos 18, Ícaro conseguiu uma bolsa para estudar música em Curitiba, mas voltou em 3 meses quando a avó adoeceu. Bianca queria visitá-lo, mas Augusto interceptou cartas, bloqueou números, inventou mentiras pequenas e venenosas. Disse a Bianca que Ícaro tinha escolhido outra vida. Disse a Ícaro que Bianca o via como atraso. Os dois cresceram separados por frases que nunca disseram. E o pior é que ambos acreditaram um pouco, porque manipulação boa não é a que parece mentira, é a que toca na ferida certa. O Teatro Municipal ficava a poucos quilômetros, mas naquela tarde parecia outro continente. Bianca tentou chamar um carro por aplicativo, mas seu celular estava com pouca bateria, molhado, e os dedos tremiam. Um casal a reconheceu e ofereceu ajuda, mas ela correu antes de explicar. Um ônibus passou lotado. Um motorista gritou alguma coisa sobre loucura. Um homem na calçada perguntou se era gravação. Ela não respondia. Na esquina da Avenida São João, a chuva engrossou. O véu pesou nos cabelos, a maquiagem escorreu. O vestido, feito para flutuar num salão, grudou nas pernas como castigo. E mesmo assim, pela primeira vez em anos, Bianca sentiu que estava indo na direção certa. O celular vibrou de novo. Mensagem de Dona Nair. "Ele não sumiu porque quis. Pergunte ao seu pai sobre a escola." Bianca parou debaixo de uma marquise. A escola.
A escola comunitária de música onde Ícaro dava aulas. O lugar onde crianças da periferia aprendiam teclado, violão, canto, sem pagar. O lugar que Bianca visitou, escondida uma única vez, 3 anos antes, quando soube por uma notícia pequena de bairro que Ícaro tinha se tornado professor. Ela lembrava daquela noite com uma nitidez que ainda doía. Bianca entrou no fundo da sala durante uma apresentação infantil. Ícaro estava ao piano, de camisa simples, sorriso cansado, acompanhando um menino que cantava desafinado. Quando a viu, errou uma nota. Foi quase nada, mas ela percebeu. Depois da apresentação, os dois ficaram frente a frente no corredor. "Você está bem?" ele perguntou. Era uma pergunta simples demais, para anos demais. Bianca quis dizer, "Não." Quis dizer, "Eu senti sua falta." Quis dizer, "Por que você nunca me procurou?" Mas o orgulho, treinado pelo pai, falou primeiro. "Vim ver se era verdade que você tinha virado professor." Ícaro sorriu sem alegria. "E é ruim? Você tocava para palcos maiores. Alguns palcos cabem em uma sala pequena." Ela não soube responder. Antes que conseguissem se ferir mais ou se salvar um pouco, Augusto apareceu. Ninguém contou a ele. Mesmo assim, ele sabia. Levou Bianca embora pelo braço, na frente de todos, dizendo que ela tinha compromissos de verdade. No carro ele falou, "Esse rapaz vai sempre usar sua culpa para te puxar para baixo." Bianca olhou pela janela e não viu Ícaro correndo atrás. Aquilo virou prova contra ele durante anos. Mas agora, no meio da chuva, a mensagem de Dona Nair abria outra pergunta. Que escola? O que o pai dela tinha feito? A bateria do celular caiu para 2%. Bianca respirou. Guardou o aparelho no decote do vestido para protegê-lo da água e voltou a correr. No teatro, às 4h57, os últimos candidatos já estavam dentro. A entrada principal tinha seguranças, produtores, uma fila de pessoas com crachá. Bianca chegou encharcada, descalça, segurando uma sapatilha infantil como se fosse documento. O segurança bloqueou a porta. "Senhora, o evento é fechado." "Eu sou Bianca Torres. Tenho audição às 5. Ele olhou para ela de cima a baixo. A noiva molhada, o vestido rasgado, o cabelo desfeito, os pés sujos. Não parecia bailarina. Não parecia convidada. Parecia notícia. "A lista já fechou. Por favor." "Não posso." Bianca sentiu o chão sumir. Tinha abandonado o casamento, enfrentado o pai, atravessado a cidade e talvez tudo acabasse numa porta fechada. Era assim que a vida dela sempre funcionava. Ela chegava perto da liberdade e alguém dizia, "Não posso." Então uma voz feminina, firme, veio de dentro. "Deixa entrar." Bianca virou. Uma mulher alta, de cabelo preso e óculos redondos, segurava uma pasta. Era Celina Duarte, coordenadora brasileira da seleção da companhia. Bianca a conhecia de vídeos, entrevistas, fotos. A mulher encarou o vestido de noiva sem espanto, como se já tivesse visto outras formas de desespero. "Você está atrasada." "Eu sei." "Está machucada?" Bianca olhou para os pés. "Ainda não sei." Celina abriu a porta. "Então descubra dançando." O teatro estava quase vazio. Não era a sala cheia que Bianca imaginava. Havia uma banca com 3 avaliadores, algumas luzes acesas, cadeiras vermelhas subindo na sombra. No palco, marcas de fita no chão. Ao fundo, um piano coberto por pano preto. Bianca tremeu. "Eu preciso trocar de roupa." Celina olhou para o relógio. "Você tem 3 minutos." Dona Nair tinha escondido uma bolsa na portaria, entregue por motoboy minutos antes. Dentro havia um colã preto, uma saia leve, uma toalha e um bilhete. "Rasga o que for prisão, costura depois o que for amor." Bianca chorou rindo. No banheiro do teatro, arrancou o vestido com dificuldade. O zíper travou. Ela puxou.
O tecido estalou. Pérolas caíram no chão como pequenas lágrimas duras. Ela tirou o véu, lavou o rosto, prendeu o cabelo com as mãos tremendo. Vestiu o colã. Quando olhou no espelho, viu marcas vermelhas no braço onde o pai a segurara, os olhos inchados, a pele molhada. Não parecia uma estrela internacional, parecia uma sobrevivente, e talvez fosse isso que faltava em sua dança. Quando voltou ao palco, a banca observava em silêncio. Música? Perguntou um avaliador estrangeiro. Bianca engoliu seco. A música oficial dela estava no celular, que morreu assim que ela tentou desbloquear. Celina se aproximou. Você tem outra opção? Bianca apertou a sapatilha infantil. Tenho. Mas não tinha certeza. Ela olhou para a cabine de som. Existe um arquivo enviado junto com minha inscrição? Celina folheou a pasta. Existe uma gravação anexada. Sem nome, só está marcado como promessa. Bianca fechou os olhos. Ícaro. Sempre ele, mesmo quando não estava. A gravação começou com um chiado. Depois veio a melodia da infância, mas diferente. Mais madura, mais profunda. Não era só o tema de menina. Era uma peça inteira, construída sobre aquelas notas simples. Havia piano, respiração, pequenos erros de gravação, o som distante de crianças rindo ao fundo. Era como se Ícaro tivesse gravado dentro da escola comunitária, depois de um dia de aula, quando a cidade já cansou, mas o coração ainda insiste. Bianca ficou parada nos primeiros segundos. A banca se entreolhou. Então, no fundo da gravação, antes da música crescer, a voz de Ícaro apareceu baixa. Quando esquecer quem você é, eu toco para você lembrar. Bianca quebrou, não de cair, de abrir. O primeiro movimento saiu pequeno, quase infantil. O pé deslizou como no chão da sala da Vila Esperança. O braço subiu com medo e depois ganhou coragem. Ela dançou a menina que perdeu a mãe. Dançou a adolescente que teve cartas escondidas. Dançou a mulher levada ao altar como acordo. Dançou o amor que não pediu licença. Dançou a raiva de ter sido moldada por mãos que chamavam controle de cuidado. Aos poucos, o vestido de noiva abandonado no camarim deixou de existir. O pai deixou de existir. A igreja deixou de existir. O teatro vazio virou o quintal da infância, a sala comunitária, a cozinha onde Helena girava. Cada salto parecia perguntar, você lembra? Cada queda respondia, eu lembro. No meio da apresentação, Bianca sentiu o pé abrir. A pele rasgou. A dor subiu quente pela perna. Ela quase perdeu o eixo. Um dos avaliadores inclinou o corpo pronto para interromper. Mas a música fez uma pausa. A mesma pausa longa da infância. Bianca sorriu chorando e continuou. Quem já teve que escolher entre agradar todo mundo e salvar a própria alma, sabe que esse tipo de passo não é bonito, porque é perfeito. É bonito porque custa. E naquele palco, cada gota de sangue no chão dizia mais sobre Bianca do que qualquer currículo. Quando a música terminou, não houve aplauso imediato. O silêncio veio primeiro, um silêncio enorme, assustado, como se ninguém quisesse ser o primeiro a admitir que tinha visto algo raro. Bianca ficou de joelhos, respirando com dificuldade, as mãos apoiadas no chão. A sapatilha infantil estava ao lado dela, pequena demais, velha demais, verdadeira demais. Então uma pessoa aplaudiu no fundo do teatro. Uma palma, duas, três. Bianca levantou o rosto. Na última fileira, perto da saída, Ícaro Valença estava de pé. Ele parecia diferente e igual. Mais magro do que nas lembranças, barba por fazer, camisa molhada de chuva, jaqueta de entregador pendurada no braço. As mãos estavam enfaixadas, sujas, vermelhas nos nós dos dedos. O rosto tinha cansaço de quem atravessou muitos dias sem pedir ajuda. Mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos que sempre olhavam para Bianca como se ela não fosse troféu nem problema.
como se fosse pessoa. Ela tentou levantar, mas a perna falhou. Ícaro desceu os degraus devagar. Bianca não sabia se chorava de alívio ou de raiva. Você estava aqui, ela disse, quando ele chegou perto do palco. Eu cheguei agora. Você mandou a gravação. Mandei. A sapatilha? Dona Nair guardou. Eu só pedi para ela entregar. A menina na igreja. Ícaro respirou fundo. Minha aluna, Lara. Ela quis ajudar. Eu não sabia se você ia ouvir. Bianca riu sem alegria. Você mandou uma criança tocar nossa promessa no meu casamento? Eu mandei uma criança tocar uma música para outra criança que estava presa dentro de uma noiva. Aquilo devia fazê-la sorrir, mas ela olhou para as mãos dele. O que aconteceu com você? Ícaro desviou. Nada. Não mente para mim. Ele olhou para o piano coberto. Eu vendi o piano da escola. Bianca ficou imóvel. A frase não fez sentido de imediato. Depois fez sentido demais. Não! Bianca, você não vendeu aquele piano. Ícaro tentou sorrir, mas falhou. Era o único que valia alguma coisa. Para quê? Ele não respondeu. Celina, que observava de longe, fechou a pasta lentamente, como se entendesse que a audição agora era menor que a história. Bianca desceu do palco mancando. Ícaro estendeu a mão, mas ela recuou. Para quê, Ícaro? Ele olhou para o chão. Para pagar sua reinscrição. A palavra atingiu Bianca no peito. Minha reinscrição era cara. Eu sei. Você não tinha esse dinheiro. Por isso vendi. A escola dependia daquele piano. E você dependia daquela porta aberta. Bianca levou a mão à boca. De repente, toda a raiva que ela carregava dele mudou de forma. Não desapareceu. Virou algo mais difícil. Culpa. Meu pai cancelou tudo? Ícaro assentiu. Ele ligou para a organização, dizendo que você desistia por motivos pessoais. Depois, bloqueou o e-mail que usaram para te avisar. Dona Nair descobriu porque uma carta chegou na casa antiga, endereçada à sua mãe. A companhia ainda tinha seu arquivo. Eu pedi uma nova chance. Eles disseram que aceitariam se a taxa fosse paga e se enviasse material recente até meia-noite. E você fez isso sem me contar? Se eu contasse, seu pai impediria. Ou você teria medo de acreditar. Bianca chorou em silêncio. Por que você sumiu todos esses anos? Ícaro respirou como se essa pergunta fosse uma porta emperrada. Porque eu também fui covarde. Ela esperava uma justificativa, uma mentira confortável, não aquilo. Ícaro continuou. Seu pai me procurou quando eu tinha 18 anos. Disse que você estava indo embora, que eu era uma distração, que se eu gostasse de você de verdade, devia deixar você crescer. Eu não acreditei. Depois ele me mostrou uma carta. Bianca franziu a testa. Que carta? Uma carta com sua letra, dizendo que eu te prendia, que eu te dava pena, que eu precisava entender meu lugar. Eu nunca escrevi isso. Hoje eu sei. Ele tirou do bolso um papel dobrado dentro de plástico. Mesmo molhado, estava protegido. Entregou a ela. Bianca abriu com mãos trêmulas. A letra parecia a dela, mas dura, copiada. Algumas curvas estavam erradas. O B era quase perfeito, mas o T de Torres tinha uma inclinação que ela nunca usou. Meu Deus! Eu fiquei com raiva, fiquei ferido e tive vergonha de ter sonhado alto demais. Depois, quando descobri que podia ser mentira, já tinha passado tempo, sua mãe tinha morrido, você estava cercada, eu estava cheio de dívida, minha avó doente. A gente vai deixando para depois o que deveria salvar hoje. Bianca apertou o papel. Ele falsificou. Dona Nair acha que sim, e não foi só isso. Antes que Ícaro terminasse, uma voz cortou o teatro. Chega! Dr. Augusto Torres entrou pela lateral com 2 assessores e Henrique atrás. O pai de Bianca estava encharcado apenas nos ombros, porque alguém certamente segurou o guarda-chuva para ele. O rosto, porém, estava descoberto, e não havia mais elegância nele. Havia medo.
Bianca, você fez seu espetáculo. Agora vamos embora, antes que isso vire caso de polícia. Celina deu um passo à frente. Doutor Augusto, esta é uma seleção privada. O senhor não pode invadir. Eu sou o pai dela, não o dono. Augusto olhou para a coordenadora como se ela fosse um objeto fora do lugar. Minha filha está emocionalmente instável. Foi manipulada por esse rapaz. Bianca, ainda segurando a carta falsa, falou baixo. Você cancelou minha audição. Eu protegi sua vida. Você falsificou uma carta? Augusto não negou rápido o suficiente. Henrique observava tudo calado. Pela primeira vez, parecia desconfortável, não com o escândalo, mas com a verdade. Bianca, Augusto disse, você não entende o que está em jogo. Então explica. A família está sendo atacada há meses. Investidores, imprensa, processos antigos. Seu casamento com Henrique alinharia duas empresas, estabilizaria tudo. Você acha que o mundo perdoa uma mulher que abandona o noivo no altar para dançar descalça? Eles vão rir de você. Vão te chamar de desequilibrada. Vão dizer que eu falhei. Não, vão dizer que você perdeu o controle. Augusto endureceu. Cuidado! Bianca deu um passo mancando. Eu passei a vida tendo cuidado. Com sua reputação, com seu humor, com suas frases, com suas ausências. Tive cuidado até para sofrer baixo. Hoje acabou. O teatro inteiro parecia respirar junto com ela. Augusto apontou para Ícaro. Esse rapaz vendeu um piano velho e agora quer virar herói. Você não sabe o que ele fez também. Ícaro abaixou os olhos. Bianca percebeu. O que ele fez? Augusto sorriu, finalmente encontrando uma arma. Pergunte por que ele aceitou dinheiro meu 3 anos atrás. Bianca virou para Ícaro. O silêncio dele doeu mais que a acusação. É verdade? Ícaro fechou os olhos. É, a palavra abriu outra ferida. Você aceitou dinheiro dele? Aceitei. Para quê? Para salvar a escola. Augusto riu. Que nobre. Ícaro encarou Bianca, não o pai dela. A escola ia fechar. O aluguel estava atrasado. Minha avó tinha acabado de morrer. Eu não tinha de onde tirar. Seu pai apareceu com uma proposta. Pagaria 6 meses de aluguel se eu assinasse um acordo dizendo que não procuraria você, não usaria seu nome em projetos e não apareceria em eventos da sua família. Bianca cambaleou. Você assinou? Assinei. A honestidade dele era brutal. Por que não me contou? Porque eu achei que contar seria usar você contra ele. E porque eu estava humilhado. Eu disse para mim mesmo que era só distância, que você estava melhor sem a minha bagunça. Mas cada aula que eu dava naquele piano comprado com silêncio me lembrava que eu tinha vendido a única coisa que não devia. Bianca chorava sem se esconder. Augusto aproveitou. Está vendo? Todo mundo tem preço. Ícaro levantou o rosto. Eu tive, e me arrependo todos os dias. O senhor nunca se arrependeu de nada. A frase bateu no teatro. Henrique, até então calado, falou pela primeira vez. Augusto, isso é verdade? Você fez contrato com ele? Não se meta. Eu ia me casar com ela. Ia se beneficiar também. Henrique ficou pálido. Bianca olhou para o noivo que quase teve. Havia raiva nele, mas também vergonha. Talvez ele não fosse vilão. Talvez fosse só mais um homem educado para achar normal receber uma mulher como parte de acordo. Henrique, ela disse, você sabia que minha audição era hoje? Ele demorou. Demorou demais. Eu soube ontem. Bianca fechou os olhos. E não me contou. Seu pai disse que você tinha escolhido o casamento. Disse que se eu falasse, você ficaria confusa. Confusa? Eu queria acreditar que era melhor para você. Bianca riu com lágrimas. Engraçado como todo mundo sempre sabe o que é melhor para mim quando é a minha liberdade que custa. Henrique abaixou a cabeça. Desculpa, era pouco, mas era a primeira palavra limpa que ele dizia naquele dia. Celina interrompeu com voz firme. Bianca, a banca precisa deliberar. Você pode aguardar ali.
Augusto se virou para ela. Isso é ridículo. Minha filha não vai para lugar nenhum. Bianca olhou para o pai. Eu já fui. A frase não era sobre o teatro, era sobre anos. A espera durou 15 minutos. 15 minutos em que ninguém soube onde colocar as mãos. Bianca ficou sentada numa cadeira lateral, com os pés feridos apoiados numa toalha. Ícaro permaneceu alguns passos distante, como se não se desse o direito de chegar perto. Henrique saiu para fazer ligações e talvez desfazer a festa que continuava montada em algum salão. Augusto falava baixo com advogados, tentando conter um dano que ainda nem entendia. Dona Nair apareceu ofegante na entrada, apoiada no braço da menina Lara, que tinha tocado a música no celular. Quando viu Bianca, Dona Nair chorou como mãe que reencontra filha perdida. Minha menina! Bianca abriu os braços e a velha se ajoelhou diante dela. A senhora sabia de tudo? De quase tudo. Por que não me contou antes? Dona Nair segurou o rosto dela. Porque eu também tive medo do seu pai. Medo de perder o emprego, medo de ser acusada, medo de não conseguir provar. A gente envelhece achando que silêncio protege, mas às vezes silêncio só entrega os inocentes mais devagar. Bianca abraçou a costureira com força. Eu senti tanta falta da minha mãe? Eu sei. Ela teria me deixado ir? Dona Nair sorriu triste. Sua mãe teria ido com você até a porta do palco e depois teria ficado na primeira fileira fazendo barulho. Bianca riu e chorou ao mesmo tempo. Lara, a menina das tranças, se aproximou com timidez. Professora Bianca? Bianca estranhou. Professora? A menina olhou para Ícaro. O professor Ícaro mostra seus vídeos pra gente. Ele fala que a dança também é música quando o corpo aprende a escutar. Bianca levou a mão ao peito. Ele fala isso? Fala. E fala que um dia a senhora ia voltar para ensinar a gente a não ter vergonha de sonhar grande. Ícaro virou o rosto. Bianca o observou de longe. A raiva ainda estava ali, a mágoa também. Mas agora havia outra coisa crescendo, mais madura que o romance de infância. A compreensão dolorosa de que os dois tinham sido jovens demais diante de adultos cruéis demais. E que amor nenhum sobrevive intacto a anos de mentira, mas talvez pudesse sobreviver verdadeiro depois da verdade. Celina voltou com os avaliadores. O teatro silenciou. Bianca Torres, ela disse, sua técnica sofreu hoje com as condições físicas e isso seria considerado em qualquer avaliação. Mas presença, interpretação, musicalidade e coragem artística não se fabricam. A companhia decidiu aprovar você para o Programa Internacional de Residência. Bianca não reagiu. Parecia não ter entendido. Dona Nair cobriu a boca. Lara pulou baixinho. Ícaro fechou os olhos. Celina continuou. A residência começa em 4 semanas em Lisboa, com possibilidade de extensão para Paris após avaliação. Os documentos precisam ser assinados em até 7 dias. 4 semanas. O sonho estava ali. Não mais como ameaça do pai. Não mais como prêmio condicionado ao casamento. Ali, real, com data, cidade, papel, porta aberta. Bianca chorou. Mas não era simples. Porque ao mesmo tempo que a porta do mundo se abria, ela olhou para as mãos machucadas de Ícaro e para a menina Lara. Pensou no piano vendido. Pensou na escola sem música. Pensou em crianças que chegariam na segunda-feira para a aula e encontrariam um buraco no lugar do instrumento. Pensou no que Ícaro tinha sacrificado sem pedir aplauso. A vida, que nunca tinha deixado Bianca escolher, agora colocava 2 verdades diante dela. Ir embora era justo. Ficar também poderia ser. Augusto percebeu a hesitação e se agarrou a ela. Está vendo? 4 semanas. Uma aventura. Você vai largar sua família, seu nome, sua estabilidade por isso? Bianca não respondeu ao pai. Perguntou a Celina. Se eu aceitar, preciso embarcar em 4 semanas? Sim. E se eu precisar de tempo?
Celina hesitou. A vaga é deste ciclo. Adiar não é comum. Ícaro deu um passo. Bianca, não. Ela olhou para ele. Não o quê? Não use a escola como desculpa para ter medo de ir. Eu não vendi o piano para você ficar. Eu sei. Então vai. E você? Eu me viro. Bianca quase sorriu. Essa frase foi exatamente o que nos destruiu a vida inteira. Ícaro ficou calado. Ela se levantou com dificuldade. Eu não vou trocar uma prisão por uma culpa. Também não vou transformar amor em corrente. Eu vou decidir olhando para a verdade inteira, não para o medo. Celina observava interessada. Existe possibilidade de entrada no próximo semestre? Bianca perguntou. Em alguns casos especiais, sim. Mas depende da diretoria internacional. Você teria que justificar. Augusto soltou uma risada seca. Excelente. Agora ela quer negociar com o sonho. Bianca virou para ele. Não. Eu estou aprendendo a não tratar sonho como fuga. A frase mudou o ar. Ela olhou para Ícaro. Quantos alunos a escola tem? 32. Quantos dependiam do piano? Todos, de alguma forma. Quanto custa comprar outro? Bianca. Quanto? Ele falou um valor, alto o suficiente para doer, baixo o suficiente para revelar que Augusto gastara mais que aquilo nas flores da igreja. Bianca olhou para o próprio vestido jogado no camarim, para as pérolas, para a tiara, para a festa que não aconteceria. Depois olhou para Henrique. O contrato do salão está no meu nome? Henrique piscou confuso. Parte dele. As flores, buffet, decoração, tudo foi pago? Sim. Então cancela o que der e doa o restante. Augusto explodiu. Você enlouqueceu? Não. Pela primeira vez estou fazendo conta certa. Henrique, ainda envergonhado, tirou o celular do bolso. Para onde? Bianca olhou para Ícaro. Escola de Música Helena Torres. Ícaro arregalou os olhos. Bianca, minha mãe dançava escondida porque você a fazia sentir vergonha, ela disse ao pai. Hoje o nome dela vai ficar na porta de um lugar onde ninguém vai ter vergonha de música. Dona Nair começou a chorar de novo. Augusto ficou vermelho. Você não tem esse direito. Tenho. Era meu casamento. Era meu nome na noiva. Era minha vida no altar. Henrique respirou fundo. Eu posso ajudar com isso. Bianca olhou para ele surpresa. Não para limpar sua culpa. Não vai limpar. Mas talvez impeça que eu continue igual. Foi a primeira vez que Bianca viu Henrique sem pose. Ele parecia menor, mas mais humano. Faça pelos alunos, ela disse. Não por mim. Ele assentiu. Celina se aproximou de Bianca. Eu não posso prometer o adiamento agora, mas posso relatar o que aconteceu. E posso dizer uma coisa. Artistas que sabem por que dançam costumam voltar mais fortes. Bianca enxugou o rosto. Então diga a eles que eu aceito a vaga, mas peço 6 meses. Se disserem não, eu vou em 4 semanas. Ícaro se aproximou assustado. Bianca, você não precisa reconstruir nada comigo. Eu sei. Eu não mereço que você adie sua vida por mim. Não estou adiando por você. Estou escolhendo chegar inteira. Ele ficou sem resposta. O pai dela se aproximou pela última vez naquela noite. Havia menos fúria no rosto dele agora e mais desespero. O desespero de quem percebe que a obediência acabou. Bianca, você vai se arrepender. Lá fora ninguém se importa com você. Esse povo vai te sugar. Esse rapaz vai te prender na miséria. E quando tudo der errado, não volte chorando. Ela olhou para Augusto por muito tempo. Pela primeira vez, sentiu pena. Não a pena que diminui, mas a pena amarga de perceber que o pai era um homem rico que nunca aprendeu a ser amado sem mandar. Pai, eu passei a vida tentando voltar para uma casa que nunca me deixou entrar. Ele engoliu seco. Eu te dei tudo. Não, o senhor pagou tudo. É diferente. A frase o atingiu de modo visível.
Bianca tirou do cabelo o último grampo da tiara e colocou na mão dele. Fica com o brilho. Eu quero a luz. Augusto fechou os dedos ao redor da tiara, como se segurasse a última prova de autoridade. Mas não havia mais autoridade ali. Só metal caro e uma filha indo embora. Naquela noite, os vídeos do casamento começaram a circular antes mesmo que Bianca saísse do teatro. Noiva abandona herdeiro no altar. Bailarina foge de casamento milionário. Escândalo na família Torres. As pessoas recortavam o momento em que ela tirava o anel. Criavam versões. Uns diziam que era traição, outros marketing. Alguns defendiam, muitos atacavam. Mas ninguém tinha visto a sapatilha na mão dela. Ninguém tinha ouvido a promessa inteira. Nos dias seguintes, a vida de Bianca virou uma tempestade pública. Repórteres na porta, mensagens de parentes, áudios de tias dizendo que ela matou o pai de vergonha. Comentários chamando-a de ingrata, louca, mimada. Alguns diziam que ela largou tudo por um professor quebrado. Outros perguntavam por que uma mulher rica não podia simplesmente casar e dançar depois. Bianca leu muita coisa, até perceber que opinião de desconhecido também pode virar coleira. Então, desligou. Foi morar por um tempo no quarto dos fundos da casa de Dona Nair, numa rua estreita, onde a vizinha sabia da vida de todos e, mesmo assim, oferecia café. Ali, pela primeira vez em anos, Bianca acordou sem agenda imposta. O silêncio era estranho. A liberdade, no começo, não parecia leve. Parecia um músculo atrofiado doendo. Ícaro não tentou ocupar espaço. Isso a surpreendeu. Ele aparecia cedo na escola, resolvia problemas, dava aula com um teclado emprestado e a tratava com cuidado, mas sem cobrança. Não pediu beijo. Não pediu perdão rápido. Não fez do sacrifício dele um recibo de amor. Apenas estava. E isso talvez fosse o mais perigoso, porque Bianca sabia resistir à pressão, não sabia resistir à delicadeza. A escola comunitária ficava em um sobrado antigo, paredes descascadas, janelas azuis e uma placa torta que ainda dizia Associação Cultural Vila Esperança. No primeiro dia em que Bianca entrou ali depois da audição, 32 crianças a encararam como se ela tivesse saído de uma tela de celular para o mundo real. Lara correu até ela. A senhora vai ensinar dança? Bianca olhou para Ícaro. Se o professor deixar. Ícaro fingiu pensar. Aqui a regra é simples. Quem sabe alguma coisa divide. Então eu fico. As crianças comemoraram. Bianca entrou na sala onde havia um espaço vazio no canto. O lugar do piano. A ausência tinha forma. Ela tocou a madeira marcada no chão, onde o instrumento ficara por anos. Me desculpa, sussurrou. Ícaro ouviu. Não faz isso. O piano era de vocês. E agora a escola vai ter outro. Não é tão simples. Nunca foi. Mesmo assim, a gente tocava. A reconstrução começou com pequenas coisas. Bianca vendeu a tiara que Augusto deixara com ela anos antes da morte da mãe. Dona Nair organizou um bazar com vestidos de festa reformados. Henrique cumpriu a promessa e transferiu parte do valor cancelado da festa. Mas Bianca exigiu que fosse tudo documentado e sem foto. Celina enviou uma carta dizendo que a companhia aceitara adiar a entrada por 6 meses, em caráter excepcional, diante de relevância comunitária e artística do projeto de preparação. Bianca leu a mensagem 3 vezes antes de acreditar. Quando contou a Ícaro, ele ficou sério. 6 meses. 6 meses. Depois você vai. Depois eu vou. Promete? Bianca olhou para ele. Não me pede promessa como quem tem medo. Ele respirou fundo. Então eu digo diferente. Eu quero te ver atravessar essa porta. Ela sorriu. Essa eu aceito. Mas nem tudo virou bonito de repente. Amor verdadeiro não apaga trauma como borracha. Havia dias em que Bianca acordava assustada, achando que tinha cometido o maior erro da vida.
Havia dias em que Ícaro se fechava por culpa, trabalhando até as mãos abrirem de novo. Havia conversas que terminavam em silêncio. Uma tarde, enquanto pintavam uma parede da escola, Bianca perguntou: "Você me odiou?" Ícaro, de rolo de tinta na mão, demorou. "Odiei a versão de você que me entregaram. E quando me viu de verdade? Aí odiei o tempo." Ela encostou na parede, deixando tinta azul no braço. "Eu também odiei você. Eu mereci um pouco." "Mereceu, mas não tudo." Ele sorriu de lado. Essa frase é justa. Bianca olhou para as mãos dele. "Dói?" "Menos." "Mentiroso." "Um pouco." Ela pegou a mão dele com cuidado. Foi o primeiro toque sem urgência desde o teatro. Os dois ficaram parados, cercados por cheiro de tinta, poeira e fim de tarde. Não havia música. Mesmo assim, alguma coisa tocava. "Eu não sei voltar a ser aquela menina", Bianca disse. Ícaro respondeu: "Nem precisa. Eu também não sou aquele menino." "Então, o que a gente faz com a promessa?" Ele olhou para a sala vazia, para as crianças ensaiando no corredor, para a vida remendada em volta. "A gente para de usar promessa como corrente e usa como janela." Bianca guardou aquela frase. No mês seguinte, o novo piano chegou. Não era luxuoso. Era usado, de madeira escura, com algumas marcas nas laterais. Mas quando os carregadores o colocaram no canto da sala, as crianças ficaram em silêncio, como se um animal sagrado tivesse entrado. Lara passou a mão na tampa e perguntou se podia dar nome. "Piano tem nome?" Bianca perguntou. "Tudo que salva alguém devia ter", a menina respondeu. Dona Nair, sentada perto da porta, falou: "Então chama Helena." Ícaro olhou para Bianca. Ela assentiu chorando. Naquela tarde, Ícaro tocou a primeira música no piano Helena. Não foi uma peça difícil, foi a melodia de infância. Bianca, sem sapatilha, dançou no meio das crianças. Não como apresentação, como agradecimento. Uma vizinha filmou. O vídeo viralizou mais que o escândalo. Mas dessa vez, o recorte era outro. Não era a noiva fugindo, era a mulher dançando numa sala simples, cercada por crianças, enquanto um professor de mãos enfaixadas tocava piano e uma senhora costureira chorava no canto. A legenda que alguém colocou dizia: "Ela não abandonou o casamento, ela voltou para si." Bianca assistiu ao vídeo uma vez só. Depois guardou o celular, porque a vida real continuava pedindo presença. Doutor, Augusto tentou processar Ícaro por quebra de contrato. Tentou bloquear doações. Tentou dizer à imprensa que a filha estava sendo manipulada. Mas Henrique, talvez por culpa ou por começo de coragem, entregou cópias de mensagens e documentos que provavam que Augusto sabia da audição e havia interferido. A história virou contra ele. Pela primeira vez, Augusto não conseguiu comprar a narrativa inteira. Ainda assim, Bianca não comemorou a queda do pai. Ela sabia que justiça pública não cura automaticamente feridas privadas. O que ela sentiu foi cansaço, um cansaço antigo, de filha que queria ter sido amada sem precisar vencer uma guerra. 2 meses antes da viagem, Augusto apareceu na escola. Era fim de tarde. As crianças tinham ido embora. Bianca estava sozinha no salão, ensaiando uma sequência para a residência. Ícaro consertava uma estante no andar de cima. Dona Nair fazia café. Augusto entrou sem seguranças. Parecia menor. Bianca parou no meio do movimento. Como entrou? A porta estava aberta. Aqui costuma ser assim. Pessoas entram para aprender, não para mandar. Ele aceitou a frase em silêncio. Por alguns segundos, só se ouviu o som distante de martelo. Eu vi o vídeo, Augusto disse. Qual deles? O do escândalo ou o da escola? O da escola. Bianca cruzou os braços. Veio pedir para tirarem do ar? Não. Aquilo a desarmou um pouco.
Augusto olhou ao redor, as paredes pintadas, os desenhos das crianças, o piano Helena. Ao ver o nome escrito numa plaquinha pequena, desviou os olhos. Sua mãe gostava mesmo de dançar. Bianca sentiu algo apertar. Gostava. Eu achava que ela dançava para fugir de mim. Talvez, às vezes, dançasse para respirar. Ele engoliu seco. Eu não soube perder sua mãe. Então resolveu me guardar como objeto dela? Augusto fechou os olhos. A resposta demorou tanto que Bianca pensou que ele fosse embora. Mas ele disse: sim, a honestidade veio tarde. Tarde demais para apagar. Mas não inútil. Eu tinha medo de você virar ela. Ele continuou. Livre demais para ficar. Bianca sentiu lágrimas subirem, mas não deixou a voz tremer. Pai, gente livre também ama. Só não aceita gaiola. Augusto olhou para ela e pela primeira vez em muitos anos, Bianca viu não o empresário, não o controlador, mas um homem velho antes da hora. Eu falsifiquei a carta, ele disse. A frase finalmente saiu inteira. Bianca ficou imóvel. Por quê? Porque vi vocês dois juntos depois do enterro da sua mãe. Você chorava no ombro dele de um jeito que nunca chorou comigo. Eu pensei que estava perdendo você também. Então decidiu me perder do jeito mais cruel possível. Ele assentiu, derrotado. Sim, Bianca queria gritar. Queria jogar algo, queria perguntar quantos aniversários, quantas cartas, quantas noites de saudade tinham sido destruídas por aquela decisão. Mas a raiva, quando finalmente encontra confissão, às vezes perde o lugar e vira luto. Você nos roubou 15 anos. Augusto chorou sem fazer barulho. Eu sei. Não sabe. Você sabe a frase. Não sabe o peso. Ele não tentou se defender. Bianca caminhou até o piano Helena e tocou a madeira. Eu vou embora em 2 meses. Para Lisboa. Sim. E ele? Ele fica, por enquanto. Augusto pareceu confuso. Vocês não vão... Eu não sei o nome do que nós vamos ser. E pela primeira vez, não preciso decidir para acalmar ninguém. Ele respirou fundo. Eu queria pedir perdão. Bianca olhou para ele. Perdão não é chave que abre porta na hora que o culpado quer entrar. Eu sei. Então comece do lado de fora. Augusto assentiu. Antes de sair, tirou um envelope do bolso. Isso é seu. Ela não pegou. O que é? Cartas. Algumas dele, algumas suas. Eu guardei. Bianca sentiu o corpo gelar. Quantas? Muitas. O envelope parecia pesado demais para papel. Ela pegou como quem recebe cinzas. Augusto saiu sem abraçá-la. Talvez porque soubesse que ainda não tinha esse direito. Quando Ícaro desceu, encontrou Bianca sentada no chão, cercada por cartas abertas. Algumas eram dele, adolescente, falando da avó, das aulas, de saudade. Outras eram dela, nunca enviadas, escritas em noites em que tinha medo de esquecer a própria letra. Augusto havia roubado não só encontros, mas versões inteiras dos dois. Ícaro sentou ao lado sem tocar. Quer ler sozinha? Não. Então leram juntos. Riram de algumas frases dramáticas demais. Choraram em outras. Descobriram que tinham pensado um no outro nos mesmos dias. Que ambos foram a lugares esperando se encontrar e voltaram achando que o outro não quis. Que a ausência deles não foi vazia, foi fabricada. Numa carta de Bianca, aos 17, havia uma frase que fez Ícaro baixar o papel. Tenho medo de um dia dançar tão bonito para os outros que ninguém perceba que eu desapareci de mim. Ícaro não conseguiu continuar. Bianca encostou a cabeça no ombro dele. Você percebeu. Tarde. Mas percebeu. Ele segurou a mão dela. Eu queria ter sido mais forte. Eu também. E agora? Bianca olhou para as cartas espalhadas. Agora a gente para de pedir que adolescentes resolvam dores de adultos. Ele sorriu triste. Justo.
Os 6 meses passaram com a velocidade cruel das coisas que a gente quer segurar. A escola ganhou espelhos doados por uma academia, barras de dança feitas por um marceneiro vizinho, cortinas costuradas por Dona Nair com tecido reaproveitado. Bianca criou aulas de movimento para crianças que nunca tinham pisado num teatro. Ícaro montou um coral. Lara descobriu que cantava afinada quando não tinha medo. Henrique apareceu 2 vezes para ajudar em questões jurídicas. Não se aproximou demais. Um dia, antes de ir embora, pediu a Bianca 5 minutos. "Eu vou me mudar para o Rio", ele disse. "Trabalho? Também, mas principalmente distância." "Do meu pai?" "Do homem que eu quase virei." Bianca assentiu. "Isso é bom. Eu queria te dizer uma coisa. No dia do casamento, quando você saiu, eu senti vergonha de ter sido deixado. Depois, entendi que deveria sentir vergonha de ter ficado. Você também foi criado nesse mundo." "Fui. Mas isso explica, não absolve." Bianca sorriu com respeito. "Espero que você encontre alguém que não precise caber num acordo. Eu também, e espero que você dance em todos os lugares que tentaram te tirar." Eles se despediram sem rancor. Dona Nair, observando de longe, comentou depois: "Moço bonito, quando aprende humildade, fica quase perigoso." Bianca riu. Dona Nair: "Ué, estou velha, não morta." A leveza voltou aos poucos. Não como antes, porque antes não volta, mas como depois. Na última semana antes da viagem, a escola organizou uma apresentação. Não era espetáculo grande. Era para famílias, vizinhos, doadores, curiosos que só conheciam a história pela internet. Mesmo assim, a rua ficou cheia. Colocaram cadeiras de plástico, luzes penduradas, uma faixa pintada pelas crianças. Escola de Música e Dança Helena Torres. Bianca usou um vestido simples, azul profundo, costurado por Dona Nair. Ícaro vestiu camisa branca. As mãos dele já estavam melhores. No canto da sala, o piano Helena brilhava sob luz quente. Antes de começar, Bianca viu Augusto parado do lado de fora, na calçada. Ele não entrou. Segurava um buquê pequeno de flores amarelas, as preferidas de Helena. Parecia esperar permissão que não pediu. Bianca caminhou até a porta. "Você pode assistir da última fileira." Ele respirou como quem recebe mais do que merece. "Obrigado. Mas não hoje como pai orgulhoso para a foto. Hoje como alguém aprendendo a ficar em silêncio." Augusto assentiu. "Eu consigo tentar. Tentar já teria mudado muita coisa antes." Ele baixou os olhos. "Eu sei." A apresentação começou com Lara cantando a melodia da promessa, agora com letra escrita pelas crianças. Depois, Ícaro tocou. Bianca dançou. No meio da coreografia, as crianças entraram uma a uma, cada uma com um gesto próprio. Não havia perfeição. Havia vida. Um menino esqueceu a sequência e improvisou. Uma menina riu. Dona Nair chorou na primeira fileira, como sempre. Augusto, no fundo, segurava as flores com as 2 mãos. Quando chegou à parte final, Bianca parou ao lado do piano. Ícaro continuou tocando baixo. Ela olhou para as crianças, depois para o público. "Quando eu era pequena, alguém me prometeu que tocaria para eu lembrar quem eu era. Eu passei muito tempo achando que essa promessa pertencia a uma pessoa só. Hoje eu entendo que existem muitas formas de tocar. Às vezes é uma música. Às vezes é uma carta devolvida. Às vezes é uma senhora costurando coragem dentro de uma bolsa. Às vezes é uma criança apertando play no meio de uma igreja cheia." Lara sorriu, orgulhosa. Bianca continuou. "Mas ninguém pode lembrar por nós para sempre. Chega uma hora em que a gente precisa responder, 'Eu lembro.'" Ícaro parou de tocar. Bianca disse com a voz firme, "Eu lembro." O público aplaudiu de pé. Depois da apresentação, quando todos começaram a comer bolo no pátio, Ícaro encontrou Bianca na sala vazia. O piano ainda estava aberto. A noite entrava pela janela. Lá fora, vozes, risos, talheres, vida.
Seu voo é depois de amanhã, ele disse. Eu sei. Está com medo? Muito. Bom. Ela riu. Bom? Coragem sem medo é só falta de noção. Bianca encostou no piano. E você? Também. Do quê? De você ir e descobrir que o mundo é grande demais para lembrar daqui. Ela olhou para ele com ternura. Ícaro, eu sei. É meu medo falando, não minha fé. Eu vou. Eu quero que vá. Eu vou sentir saudade. Eu também. Eu não quero promessa de espera sofrida. Nem eu. Não quero que você congele sua vida. Não vou. Não quero ser dívida. Nunca foi. Ícaro se aproximou. Então o que a gente promete? Bianca pensou. Lá fora, Lara gargalhou. Dona Nair reclamou de alguém cortando bolo torto. Augusto conversava baixo com uma mãe de aluno, sem tentar ser centro. A escola respirava. Bianca pegou a sapatilha infantil, que agora ficava sobre o piano como relíquia. A gente promete não desaparecer de si mesmo para caber no medo do outro. Ícaro sorriu. Essa é grande. A gente cresceu. Ele tocou de leve a fita velha da sapatilha. E se um dia você esquecer? Bianca respondeu. Eu danço para lembrar. Então, ele a beijou. Não foi beijo de novela com chuva e fuga. Foi mais quieto, mais maduro. Um beijo que não apagava o passado, mas não deixava o passado vencer sozinho. Um beijo de duas pessoas que ainda tinham muito a curar, mas finalmente tinham parado de mentir sobre a ferida. 2 dias depois, no aeroporto de Guarulhos, Bianca chorou antes do embarque. Dona Nair ajeitou a gola do casaco dela como se ainda ajustasse figurino. Come direito lá, Dona Nair. E não vai confiar em costureira que cobra barato demais. Bainha mal feita derruba a bailarina. Bianca abraçou a velha. Eu te amo. Eu sei. Agora vai antes que eu te esconda na mala. Lara entregou um desenho, Bianca dançando em cima de um piano com asas. É para colocar no quarto. Vou colocar. Ícaro ficou por último. Ele não levou flores, não levou discurso. Levou um fone de ouvido. Fiz uma gravação nova, ele disse. Não é para te puxar de volta. É para te acompanhar quando você quiser. Bianca pegou. Promessa? Não, presente. Ela sorriu. Melhor. O aviso de embarque soou. Bianca olhou para ele e os dois entenderam que aquele era o verdadeiro altar. Não o da igreja, onde tentaram decidir por ela, mas aquele corredor de aeroporto onde amar significava deixar ir sem abandonar. Vai, Ícaro disse. Segura a porta. Ele sorriu com os olhos molhados. Sempre. Mas quem atravessa é você. Bianca caminhou até o portão. Antes de entregar o passaporte, virou uma última vez. Ícaro levantou a mão. Dona Nair acenou com lenço. Lara pulava. Augusto estava alguns metros atrás, sem se aproximar, mas presente. Bianca respirou fundo e atravessou. 6 meses depois, a primeira apresentação de Bianca em Lisboa foi transmitida ao vivo para a escola Helena Torres. As crianças se amontoaram diante de um projetor emprestado. Dona Nair fez pipoca. Ícaro sentou ao piano, mas não tocou. Na tela, Bianca apareceu mais forte, mais magra, mais inteira. Quando a música começou, todos ficaram em silêncio. No meio da coreografia, ela fez um gesto que ninguém da plateia europeia entendeu. Levou a mão ao coração, abriu os dedos como quem solta uma pequena sapatilha invisível e sorriu. Na escola, Lara gritou. É pra gente! Ícaro riu, chorando. Era. Depois da apresentação, Bianca enviou uma mensagem de vídeo. Estava ofegante, ainda maquiada, com o cabelo preso e os olhos brilhando. Eu consegui, ela disse. E antes que alguém pergunte se valeu a pena, valeu. Mas eu não vim sozinha. Tem uma escola inteira no meu pé. Tem uma costureira no meu vestido. Tem uma menina corajosa no meu play. Tem um professor no meu silêncio. E tem uma frase que parou de ser ferida para virar caminho.
Ela respirou emocionada. Amor verdadeiro não pede que você diminua. Ele segura a porta aberta enquanto você atravessa. Na sala da Vila Esperança, ninguém falou por alguns segundos. Depois as crianças explodiram em aplausos. Ícaro ficou sentado, olhando para a tela já escura. Sobre o piano Helena, a sapatilha infantil permanecia ali, pequena, velha, vitoriosa. Dona Nair se aproximou dele. Vai ficar chorando ou vai tocar? Ícaro enxugou o rosto. Qual música? A velha sorriu. A de lembrar. Então ele tocou. E dessa vez não tocou para trazer Bianca de volta. Tocou porque ela estava indo. Muito tempo depois, quando perguntaram a Bianca por que ela abandonou um casamento tão caro, ela respondeu sem raiva. Eu não abandonei um casamento. Eu abandonei uma vida onde todo mundo tinha voz, menos eu. E quando perguntaram se Ícaro foi o motivo da fuga, ela sorriu. Não, ele foi a música. O motivo era eu. Essa história ficou conhecida pelo escândalo da noiva que correu na chuva. Mas quem entendeu de verdade sabe que a cena mais importante não foi a avenida, nem o altar, nem o teatro. Foi uma mulher adulta segurando uma sapatilha pequena e finalmente acreditando que a menina que ela foi ainda merecia ser salva. Porque existem promessas que não servem para prender duas pessoas no passado. Servem para lembrar que ainda há futuro. E se essa história tocou em alguma parte sua, comenta qual frase você guardaria para lembrar de si mesmo nos dias difíceis. Curta e siga o canal para receber mais histórias como essa, daquelas que começam com dor, mas terminam abrindo uma porta.